Nesse vídeo, iremos apresentar uma entrevista com o cirurgião dentista Júlio César Simões Coelho, especializado em endodontia, ortodontia e periodontia, no qual irá responder algumas perguntas relacionadas à campanha de conscientização da saúde bucal. Vamos falar sobre a importância da higiene bucal. Tudo bem? Boa tarde, eu sou o Dr. Júlio, sou dentista e eu venho aqui para tentar esclarecer vocês sobre algumas dúvidas e alguns questionamentos em respeito à higiene bucal. Então, estou mandando um abraço aí para vocês da Faminas, que estão fazendo esse trabalho aí, e vamos às perguntas para ver se é possível elucidar para vocês o mais breve possível. Então, a primeira pergunta, o primeiro questionamento é: o que seria uma boa higiene bucal? Então, para se realizar uma boa higiene bucal, nós temos que ter primeiro uma boa escovação, a utilização de fio dental e, em alguns casos, a complementação da higienização com enxaguantes bucais. Aqui eu vou demonstrar para vocês a parte de escovação, a utilização da escova dental, tá? E do fio dental. O que você deve fazer. Então, para fazer uma boa escovação, a gente tem que padronizar a escovação. Não se deve escovar os dentes de uma forma aleatória. Você tem que sempre começar escovando. Um padrão que eu criei para os meus pacientes é: sempre comece escovando da região superior do lado direito, na parte vestibular, venha para a parte vestibular esquerda, depois inferior esquerda e inferior direita. Quando você padroniza a sua escovação, você tem certeza que você está escovando toda a superfície dental. Então, sempre você vai escovar em movimentos circulares da gengiva para o dente, nunca nesse movimento que você pode provocar algumas lesões a nível dental e a nível gengival, tá bom? Então, sempre você vai escovar a região vestibular superior direita, esquerda, inferior esquerda, direita. Acabou essa parte, você vai escovar a parte oclusal superior direita, ou incisal, oclusal superior esquerda, oclusal inferior esquerda, oclusal inferior direita, tá bom? Acabando aí, você vai para a parte palatina, da mesma forma em toda a cavidade bucal. Dessa forma, você consegue padronizar a escovação, ou seja, você vai escovar todas as partes da boca, evitando que você sobreescove uma parte e deixe de escovar outras partes, tá bom? Então, o movimento, para se lembrar, é sempre da gengiva para o dente, nesse movimento, tá bom? Nunca nesse movimento. E o fio dental, ele deve trabalhar na região de sulco gengival livre. Você corre com o fio dental, remove, enrola aquela parte que já foi utilizada, introduz, pressione em contato com a raiz e corre com o fio dental. Remove e assim por diante. Então você vai limpando sempre a mesial e distal de todos os dentes, tá bom? Por que preciso usar o fio dental todos os dias? O outro questionamento que eu tive aqui é: por que se utiliza o fio dental todos os dias? Porque nós alimentamos todos os dias. Então, ou seja, as bactérias, elas utilizam o substrato para a produção da doença periodontal ou da cárie, doença cárie. Então, a escovação mecânica com a escova dental, às vezes, não é o suficiente para remover o resto de alimento entre os dentes. Então, nesse momento, seria interessante a utilização do fio dental para complementar a escovação com a escova na parte mecânica, para não deixar restos de alimentos com que as bactérias possam provocar doença na cavidade bucal. Quais os malefícios para uma pessoa que não faz uma higienização bucal correta? Nós temos outro questionamento aqui, que é: quais os malefícios para uma pessoa que não faz uma boa higienização bucal? Ou seja, uma higienização bucal correta, né? Então, quando o paciente não tem uma boa higienização bucal, ele pode desenvolver vários problemas bucais. Dentre eles, tecido cariado, doença gengivite, doença periodontal, tá? O que seria a cárie? Então, na cavidade bucal, as bactérias que nós temos, a flora bacteriana na cavidade bucal, a gente tem algumas bactérias que têm maior propensão à produção de ácidos e produção de tecido cariado, outras mais propensão a desenvolvimento de doença periodontal.
Quando você tem uma má higienização, o resto de alimento que sobra em nossa cavidade bucal, ela pode servir não pode servir, ela serve como substrato para as bactérias promoverem a produção de ácido, e esse ácido é que provoca a desmineralização dos dentes e, consequentemente, a cárie. Tá? Doença periodontal, quando você acumula placa na região cervical dos dentes, aquela placa ela é repleta de bactérias. E se forem as bactérias que provocam a doença periodontal, elas podem desenvolver no início uma gengivite e num processo mais longo, ela pode desenvolver uma periodontite, ou seja, pode vir até mesmo a ter uma perda óssea. Um outro questionamento que a gente sempre recebe aqui no consultório é de quanto em quanto tempo se deve procurar o dentista. Tá? Isso não deveria ser uma pergunta padrão, porque esse tempo ele pode variar de acordo com a patologia do paciente. Pacientes que têm uma maior formação de cálculo dental, doença periodontal, eles devem procurar o dentista de 3 em 3 meses. Pacientes convencionais de rotina, normalmente de 6 em 6 meses, tá? Então, a gente fixa aí pelo menos de 6 em 6 meses ou 2 limpezas anuais para pacientes sem nenhum problema periodontal. Pacientes com problema periodontal, aí vai depender da gravidade do problema, que vai ser determinado pelo dentista. Se ele vai ter que fazer visitas a cada 3 meses ou a mensal para fazer o controle da doença periodontal.